Recentemente, alguns versículos da Palavra de Deus sobre pobreza têm me chamado a atenção. Um exemplo disto seria as palavras de Paulo em Gálatas 2:10, falando sobre os apóstolos. Ele diz, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Além disto, tenho visto muito mal feito aos pobres recentemente, por isso achei importante levar a você este estudo. Seja você um pobre ou um que quer ajudar pobres, veremos na Bíblia instruções sobre isto. Talvez você já ouviu um político prometer que vai acabar com a pobreza. Duas coisas podem ser observadas quanto a isto num evento na história de Jesus. Em João capítulo 12, Jesus foi ungido com um bálsamo caríssimo. Judas criticou a Maria por este desperdício, dizendo: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Nossa ligeira impressão seria: este homem cuida dos pobres. Porém, João explica qual foi o verdadeiro interesse de Judas. Em João 12:6, ele disse, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas queria aparecer como um que cuida dos pobres, mas Deus revela a verdade sobre o seu coração. Ele era ladrão. Muitos dos que falam sobre ajuda aos pobres hoje não passam de ladrões disfarçados como sendo generosos. Veja a resposta de Jesus a Judas em João 12:7. Jesus disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me a embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus nos informa, assim, que pobreza nunca deixará de existir. Aqui surge então uma pergunta: mas por que é assim? Por que existe pobreza? Se os 5 mais ricos do mundo dessem muito do seu dinheiro aos pobres, resolveria o problema da pobreza deles? Nós vamos olhar então, primeiramente, as causas bíblicas da pobreza. A primeira destes, e muito comumente falado nos nossos dias, é a causa da pobreza é que é o pecado em que o pobre é vítima, o rico explora o trabalho dele. Em Tiago capítulo 5, versículos de 1-6, fala sobre isso. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. O texto não está condenando a pessoa que tem empregados. Está condenando aquele que contrata e não paga os seus trabalhadores direito. O pobre não pode fazer muito quanto a esta situação, a não ser talvez mudar de emprego, se tem. Mas tem uma segunda causa de pobreza que nos nossos dias muito pouca gente fala, e são os pecados
do próprio pobre. Já que a Bíblia fala sobre este assunto, e eu quero ser fiel ao Senhor como servo dele, eu vou falar, mesmo que muitos não falam. Pode ser que alguns pobres sejam ajudados a saírem da pobreza. E espero que oriente também algumas pessoas que talvez bem intencionadas quanto a ajudar os pobres, mas não sabendo bem o que fazer, possam conseguir ajuda. Então, nós vamos ver, em sequência, 7 causas de pobreza que são pecados do próprio pobre. O primeiro, o sexo fora do casamento. Em Provérbios capítulo 5, versículo 8, diz: afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Nesta causa de pobreza, o pobre que é promíscuo não é vítima, e sim causa de sua própria pobreza. E as consequências não vêm meramente aqui na terra. Em Apocalipse capítulo 22 e versículo 15 diz: fora, isto é, do céu, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Este versículo está dizendo que os que praticam o sexo fora do casamento entre um homem e uma mulher irão ficar fora do céu. O sexo foi planejado por Deus, mas ele também estabelece as regras. Para aqueles que se arrependerem dos seus pecados, e inclusive do sexo fora do casamento, e deixam os seus pecados sexuais, e confiam que a morte de Cristo na cruz pagou o débito do seu pecado, há perdão para essas pessoas e salvação. O sexo fora do casamento é muito comum aqui e um dos maiores contribuintes para a pobreza. Uma segunda causa de pobreza, pecado do próprio pobre, é preguiça. Provérbios capítulo 6 e versículos 10 e 11 dizem: um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. A preguiça é outro pecado que contribui para a pobreza. Infelizmente, muitos, em nome de ajudar os pobres, contribuem para a preguiça deles, dando para eles quando eles mesmos não querem trabalhar. Deus trabalha e nos criou à sua imagem para trabalhar também. Uma terceira causa de pobreza, sendo pecado do próprio pobre, é a embriaguez e a glutonaria. Em Provérbios 23 e 21 diz a palavra de Deus: porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Os vícios contribuem para a pobreza. É um pecado que é a escolha de muitos pobres. Em vez de investir
aquilo que Deus o deu, este gasta o seu dinheiro naquilo que lhe faz o mal. Uma quarta causa de pobreza é mal administração. E de novo a palavra de Deus em Provérbios 21:17 diz: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Este compra uma televisão e depois não tem com que comprar comida. Ele compra fiado. Ele compra fiado e depois não tem dinheiro para pagar o aluguel da casa. Este vive para prazeres, inclusive consumir acima de sua própria renda. O quinto é o orgulho. Provérbios 13 e versículo 18 diz: pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Instrução dada pelos pais ou professores que ensinam o bem e que é rejeitada leva à pobreza. Sexto, falar demais. Provérbios 14:23 diz: em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Este fala muito daquilo que vai fazer, mas não tem ação e acaba na pobreza. E sétima causa de pobreza que vem mesmo do pobre é a cobiça. Em Provérbios 28:22 diz: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Penúria sendo pobreza. Este cobiçoso, por exemplo, joga o pouco que tem na loteria. Ele deseja mais do que o Senhor sabe que é para o seu bem agora. Eu pergunto então, você vive num destes pecados? Estes pecados podem e devem serem confessados a Deus e abandonados. Se alguém que você está procurando ajudar a longo prazo tem um ou mais destes pecados, seria importante tratar os pecados para alcançar uma solução duradoura. Isto deve ser feito com compaixão, porém não deve ser ignorado tais pecados. Vimos aí, então, pecados em que o pobre é vítima e uma lista de pecados em que os próprios pecados do pobre o leva à pobreza. O que podemos dizer sobre ajuda aos pobres? Primeiramente, a prioridade óbvia é ajudar as necessidades bíblicas, que são alimento, roupa, água e casa. Quando Jesus disse a Judas que ele fizesse logo o que ia fazer, os discípulos pensaram em João capítulo 13, versículo 29, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. O que podemos concluir é que Jesus ajudava os pobres. O que mais
podemos dizer quanto a ajudar os pobres? Número 2, uma das coisas importantes é levar os que podem a trabalhar. Segundo Tessalonicenses 3:10 diz: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Tem uma palavra bem importante aqui, que é quer. A palavra é dura, mas quem não quer trabalhar, também não deve comer. Quem ama a Deus não deseja promover a preguiça. Aqui é importante perguntar a si mesmo: estou ajudando uma pessoa que podia trabalhar? Se é assim, ela não está trabalhando porque não quer? Levítico capítulo 19, versículo 9 e versículo 10 dizem: quando fizerdes a colheita da tua terra, não colherás totalmente nos cantos do campo, nem recolherás as espigas caídas da tua colheita. Da mesma forma, não colherás a tua vinha até os últimos frutos, nem recolherás as uvas caídas da tua vinha, tu as deixarás para o pobre. Tu as deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. A ideia foi ajudar o pobre, mas ele deveria trabalhar pelo que recebia. O governo mantém muitas pessoas na pobreza ignorando este princípio. Em nome de ajudar, prejudicam. Primeiramente, precisamos dizer que, biblicamente, não é responsabilidade do governo ajudar pobres. É muito comum pensar que o governo deve estar fazendo isto, mas, biblicamente falando, não é da responsabilidade do governo ajudar os pobres. Muitas vezes, pessoas recebem mais do governo do que se estivessem trabalhando. Assim, o governo rouba de quem trabalha e incentiva outros a não trabalharem. Socialismo promete igualdade econômica para todos, porém o resultado é perda de liberdade e pobreza para todos menos os chefões. A palavra de Deus nos incentiva individualmente a ajudar os necessitados, mas devido ao pecado dos homens, nunca iremos dar fim à pobreza. Que Deus nos dê sabedoria a aplicar a sua palavra em nossas vidas.